Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o Salmo 123. Nós podemos dizer que este salmo mostra que Deus é a nossa única suficiência. É Ele que cuida efetivamente de nós. Este salmo começa com um segundo grupo de mais 3 salmos. Então aqui temos 2 notas principais a tomar em linha de conta. A primeira é a paciência e a submissão, que vamos encontrar no verso 1 e 2, mas também a segunda, a fervorosa súplica, que encontramos no verso 3 e 4. Então são estas as referências, o cuidado que nós devemos ter, e certamente vai ser isto que nós vamos encontrar e retirar para nós destes salmos. Certamente aqueles que temem ao Senhor irão ficar enriquecidos por perceber a importância da obediência, o vivermos debaixo de uma confiança que nos coloca no colo de Deus. Devemos então ter esta atenção. Vamos então olhar para estes primeiros salmos, primeiros versos deste salmo, e diz assim: a ti que habitas no céu elevo os meus olhos. Este é um versículo extremamente interessante. Os crentes que realmente temem ao Senhor devem voltar os seus olhos para Deus. Têm os olhos voltados para o céu, para cima, podemos dizer assim. Ainda que, efetivamente, Deus está em todo lugar, Deus está presente em todos os lados, mas temos uma percepção que o nosso socorro vem do Altíssimo. Vem daquele que criou os céus e a terra. Vem daquele que cuida de nós, nos nossos recursos materiais, quando temos falta de dinheiro, aquele que olha para nós nas nossas necessidades, aquele que olha para nós quando temos necessidades espirituais. É Ele quem cuida de nós. O nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro não vem das coisas, o nosso socorro não vem das circunstâncias, o nosso socorro vem do Senhor. Eu espero que você esteja tão confiante nisso quanto eu e que efetivamente perceba que o homem falha, mesmo sendo líderes religiosos falham. Eu falho, você falha, todos nós falhamos. Mas o nosso Deus, Ele nunca falha. E quando nós confiamos em Deus, então podemos ter essa plena certeza no nosso coração, que aquele que olha por nós, aquele que nunca falha, aquele que é eterno, é o único em quem nós podemos confiar. Não estou a dizer com isto que nós não devemos ter relações de confiança, não é isso, não me entenda mal, mas ao mesmo tempo nós sabemos que os homens, todos eles falham. E eu vejo muitas vezes pessoas ficam desanimadas porque talvez os filhos não eram aquilo que eles esperavam, os pais não corresponderam às expectativas, os pastores ou os padres ou os líderes religiosos não eram aquilo que eles esperavam, decepcionaram-nos em algum momento, os políticos nos decepcionam, os juízes nos decepcionam e nós ficamos em quem nós podemos confiar. Eu quero dizer, você pode confiar em Deus. Deposita a sua confiança em Deus e vai ver que as coisas vão ser diferentes. O verso 2 ainda prossegue. Como os olhos dos servos estão voltados para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Esta bonita imagem aqui que nós encontramos descrita neste verso 2 revela a atenção que nós devemos dar a Deus. Como um servo, quando o seu senhor vai demonstrar alguma coisa, quando a sua senhora está a ensinar alguma arte, ela deve ter as suas atenções completamente voltadas para aquilo que está a acontecer. Os seus ouvidos, os seus olhos, todo o seu ser deve estar concentrado naquilo que está a acontecer naquele momento. Assim deve ser o Filho de Deus. Deve ter os seus olhos colocados em Deus, todos os seus sentidos atentos e despertos àquilo que Deus está a fazer. E quando Deus faz, então nós podemos nos juntar a Ele. E deixamos que Ele trabalhe ao nosso redor, seja Ele a realizar a obra. E assim nós podemos dar glória e honra ao nome de Deus,
porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E esta imagem aqui deixa-nos efetivamente uma imagem fantástica de como nós devemos dar atenção às ações e às obras de Deus. É como se você estivesse a aprender um ofício, talvez de marceneiro, de serralheiro, um daqueles ofícios de trabalhar com as mãos. Talvez você fosse pintor e está a aprender com um mestre de pintura. Então você fica atento àquilo que ele está a fazer, como é que se manobra o ferro, como é que se manobra as ferramentas para trabalhar a madeira, como é que se manobra as ferramentas para trabalhar a pedra, como é que se manobra os pincéis para tirar aquelas cores e deixar aquelas imagens gravadas na tela. Então é com esta atenção de um aluno para com um grande mestre que nós devemos ter para com o nosso Deus, percebendo que Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o conhecimento e toda a autoridade, e por isso devemos ter toda a nossa atenção concentrada em Deus, para retirar dele as lições. E as lições que Deus quer que nós retiremos em primeira mão, encontramos-lo logo aqui no verso 13, ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Esta é a primeira lição que nós tiramos logo deste mestre dos mestres. Das suas mãos sai misericórdia. Eu gostaria que você aprendesse com o mestre. Eu estou a aprender com o mestre. Não é fácil nós vivermos em misericórdia. A palavra misericórdia encerra nela uma outra ideia, uma imagem, mais uma vez, que é de alguém auxiliar outro que está na miséria. Você pode imaginar o mendigo mais mendigo que alguma vez você viu na sua vida. Alguém que não tem nada para oferecer. E você chega perto dessa pessoa e talvez dá-lhe uma casa, dá-lhe alimentação, dá-lhe os cuidados, dá-lhe roupa e não espera dele nada em troca, porque ele não tem nada para dar em troca. Então, misericórdia é isto. É exercer bondade para quem está na miséria. E o nosso Deus é um mestre que exerce misericórdia. É aquele que tem todo o poder, tem toda a sabedoria para exercer a sua misericórdia consigo e comigo. Nós não podemos dar nada a Deus. Você não tenha a ilusão. Nós não podemos comprar os favores de Deus, nem com as nossas obras, nem com o nosso dinheiro, nem com os nossos talentos, nem com o nosso serviço, nem com seja o que for. Infelizmente, algumas igrejas hoje tentam pôr Deus à venda. Se você der o dízimo, então Deus vai trazer bênção à sua vida. Deus não está à venda. Eu quero dizer isto de uma forma muito clara. Deus não está à venda. Se você dá o seu dízimo, a sua oferta, faça-o de todo o coração, com sinal de gratidão a Deus. Não com o sentido de comprar os favores de Deus. A misericórdia de Deus é exercida sobre nós. Deus age com bondade sobre nós, olhando para nós como alguém que não tem nada para dar em troca. E de facto, não temos nada para dar em troca. Não podemos comprar um pedaço do céu, e esta foi a grande questão no século XVI, no século XVII, em que a igreja da altura achava que se poderia comprar um pedaço do céu. Hoje, as igrejas muitas vezes falam também nesta mesma perspectiva, pensando que nós, com as nossas boas obras, com as nossas esmolas, com os nossos dízimos, com o nosso serviço, podemos comprar os favores de Deus, e não podemos. Por isso o salmista, muito consciente disso, diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Então nós precisamos de aprender com o mestre da misericórdia a exercer misericórdia para com outros. Precisamos de ser misericordiosos, pessoas humildes, pessoas capazes de trazer amor àqueles que estão na miséria e que não nos vão dar nada em troca. Agir de uma forma desprendida, de uma forma amorosa, percebendo que fazemos isto não para receber algo em benefício, não para receber algo em troca, mas fazemos-lo por amor a Deus e por amor ao próximo. Então aprenda a misericórdia com Deus. Este é um mestre que ensina a misericórdia. Depois ele segue neste verso 3 ainda a dizer: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O salmista estava aqui a manifestar o seu descontentamento, o seu desagrado. Ele estava desesperado, estava farto, estava cansado de ser objeto de zombaria por parte dos seus inimigos. O povo de Israel sabia que, uma vez se afastando de Deus, a consequência disso era sofrer os seus próprios atos de pecado. Ou seja, quando eles pecavam e se afastavam de Deus, Deus dizia:
Meus filhos, vocês estão a trilhar um caminho que vos vai levar à destruição. Tomem atenção, voltem, arrependam-se, voltem para o caminho. Mas a maior parte das vezes os filhos de Deus não faziam isso e Deus permitia que eles seguissem esse caminho. Às vezes consigo e comigo Deus faz o mesmo. É verdade que Deus exerce misericórdia, é verdade que Deus traz a sua bondade para conosco, mas por vezes Deus permite que nós façamos as nossas asneiras para, pelo menos, ver se nós aprendemos com os erros. E às vezes nós aprendemos. Alguém disse um dia, e eu fiquei com esta frase, alguém disse um dia: um homem sábio é um homem que aprende com os erros dos outros. Um homem que é inteligente aprende com os seus próprios erros. E um homem burro nunca aprende. Então que nós sejamos, pelo menos, homens inteligentes, homens capazes de aprender com os nossos próprios erros. Seria ótimo se nós fôssemos sábios, pudéssemos aprender com os erros dos outros. Mas chegamos então assim ao Salmo 124. Agora vamos ver um outro salmo. A origem deste salmo tem a ver com a invasão da Palestina pelos assírios. E essa história é relatada no livro de 2 Crónicas, no capítulo 32. Se você quiser então lá dar um saltinho no final do programa, pode então ver o que é que aconteceu naquele capítulo 32 do livro de 2 Crónicas. E é neste contexto histórico de grande pressão, no sentido de que os inimigos estavam a cercar o povo e eles clamam por livramento. E é exatamente nessa altura que nós precisamos de livramento. Nós precisamos de livramento quando estamos em perigo. Precisamos de que Deus venha em nosso socorro. Só que às vezes o nosso pedido de socorro é num momento em que nós estamos longe de Deus. Nos afastamos de tal forma de Deus que já nem nos apercebemos que Deus está longe. E o nosso pedido de socorro deve começar, em primeiro lugar, por um pedido também de perdão. Perdão porque nos afastamos de Deus. E muitas vezes nós ficamos em perigo porque nos afastamos de Deus. E por isso é que estamos em perigo. Se estivéssemos sempre próximos do Senhor, provavelmente não chegaríamos a um ponto da nossa vida em que ela está em perigo. É como quando uma família, por exemplo, vai passear no campo. Eu com os meus filhos, de vez em quando, gostamos de ir passear, mais a minha esposa, vamos passear no campo. Se os meus filhos vão perto de mim, pelo caminho que eu estou a trilhar com eles, no meio da floresta, de certeza que eles não correm perigo. Mas se eles se afastam, fazendo o seu próprio percurso, o que pode acontecer? Eles podem encontrar um buraco, podem encontrar um precipício, podem encontrar, tantas situações perigosas no meio da floresta, que se eles estão longe, torna-se mais difícil eu socorrê-los. Como pai, quando os ouço gritar, clamar, vou logo ao seu encontro, à procura de uma solução para os livrar daquela angústia. Mas, no entanto, se eles estivessem próximos de mim, provavelmente nunca se teriam colocado em situações de perigo. Assim é com Deus. Se nós andamos passo a passo com o nosso Deus, atrás dele, seguindo os caminhos que ele tem trilhados para nós, provavelmente nós não encontraríamos perigos na caminhada, no meio de uma floresta, no meio de um deserto, no meio de uma situação difícil. Nós saberíamos sempre onde pôr os nossos pés. E nunca teríamos necessidade de clamar, bastaria dizer: olha, dá-me a mão porque eu estou aqui ao teu lado. Mas o problema é quando nós nos afastamos do caminho do Senhor. Quando nós trilhamos o nosso próprio caminho. Aí necessitamos clamar, necessitamos gritar. Não porque Deus está longe, mas porque nós nos afastamos. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Mas nós vamos ver então o Salmo 124. Vejamos então esta imagem que o salmista descreve de uma forma bela para retratar a bondade de Deus e também a angústia que o homem sente quando está longe do seu Senhor. Diz a palavra de Deus: não fosse o Senhor, porque esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nós teríamos sido engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Lemos até aqui o verso 5 e temos aqui um pensamento só que descreve o perigo em que Israel se tinha colocado. Eles estavam num momento crucial da história da nação de Israel. Mas mesmo assim, o amor de Deus vem em seu auxílio. Deus não os abandona. Deus é um Deus que realmente quer que os seus filhos não se afastem. Este é o coração de Deus, é assim. E Ele quer que nós estejamos próximos dele. Quando nós cometemos o erro de nos afastarmos de Deus,
Então precisamos clamar, precisamos dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu não deveria nunca ter me afastado dos teus caminhos. Mas isso deve ser um clamar sincero, não um clamar, enfim, porque sabemos que é isso que Deus quer ouvir, porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quando nós não estamos a ser sinceros com Ele. Então precisamos voltar ao nosso Deus. Precisamos de perceber que se nos afastamos deles, ficamos submersos na água, ficamos realmente afastados daquilo que é a vontade de Deus. E aqui esta imagem, Israel estava a dizer que estava submerso nas águas. Águas impetuosas teriam coberto a vida deles se Deus não fora estar ao seu lado. E isto é extremamente interessante. Há uns anos atrás eu estava na praia com os meus filhos e com os meus sobrinhos, e a praia era uma praia relativamente portanto, pequena. Estávamos ali, não havia ondulação, estava a situação extremamente controlada. E coisa de 1 metro, o meu filho e os meus sobrinhos estavam a brincar dentro d'água. De repente, sem qualquer indício de perigo, pelo menos visível, eles começam a ir ao fundo. Eles encontraram um fundão e aquele fundão estava a formar um rodemoinho e estava a arrastá-los para fora. Estavam a ir para o fundo e a arrastá-los para fora. Mas isto, como eu estou a dizer, a 1 metro de distância, não mais que isto. E eu fiquei alarmado. Eles começaram a abrir os olhos e a ficar alarmados com a situação, com o perigo de estarem a ser submergidos. E eu estava com o meu cunhado e ele saltou para a água, e assim que ele saltou para a água caiu, ficou quase com a água pelo pescoço. Como eu disse, a 1 metro de distância, eu dei um passo e agarrei-lhe na mão e puxei-o a ele e às 4 crianças. E realmente foi uma situação terrível de entender o que está aqui Israel a dizer, que ia ser submergido. Não fora Deus estar ali ao seu lado e eles teriam morrido afogados. Não fora estarmos ali perto, nós os pais das crianças, e no espaço curto de tempo, aquele lindo dia de praia ter-se-ia tornado numa catástrofe. Então, as crianças clamaram, os pais deram a mão. A mesma coisa acontece com o nosso Deus. Quando nós clamamos, mesmo em circunstâncias normais, podemos ser submersos pelas águas impetuosas, que muitas vezes nos afastam, nos arrastam para longe daquele que mais amamos. O verso 6 ainda prossegue a dizer: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como o pássaro dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O povo de Israel foi liberto pelo poder de Deus destes inimigos que estavam ali bem próximos deles. A sensação de que se liberta, que há um escape, que há de facto uma situação de liberdade e de grande vitória, é porque efetivamente Deus estava ao seu lado. E ele descreve esta mesma imagem de um pássaro que está a ser preso, está a ser apanhado numa ratoeira, está a ser apanhado no laço do passarinheiro e depois se consegue libertar. Não sei se você já assistiu alguma vez a um animal preso numa armadilha. Ele debate-se ferozmente para poder sair daquela situação. E quando consegue, então, voa rapidamente para longe dessa armadilha. A mesma coisa deveria ser com um cristão. Quando se liberta de um perigo, quando se liberta de um vício, deve voar rapidamente para longe dele. Não continue ali próximo. Às vezes ouço pessoas que pensam que podem, enfim, libertar-se de um vício, seja álcool, drogas, tabaco, e continuar a conviver de perto com essas circunstâncias. Não. Quando Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E por isso mesmo devemos afastar-nos radicalmente dessas situações. O verso 8 deste capítulo continua a dizer: O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aqui temos palavras muito semelhantes àquela do Salmo 121, que nós já lemos, que o socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O verso 8 reforça esta mesma ideia, de que o nosso socorro vem de Deus. Chegamos ao Salmo 125 e diz: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, fica sempre firme. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Deus em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos inimigos não permanecerá sobre os justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade.
Faz o Senhor aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os maus feitores. Paz seja sobre Israel. Vemos que esta é a oração deste salmista, que efetivamente o justo continua a caminhar em justiça. E o Salmo 126 prossegue a dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficámos como quem sonha. Então a nossa boca se abriu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. O salmista está extasiado com a sorte que Deus havia restaurado à nação de Israel. E continua no verso 4 a declarar: este restauro, o Senhor restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é uma promessa da parte de Deus extremamente encorajadora. Talvez você está a viver uma situação de grande desânimo, sente-se abatido, está a chorar e a clamar. A Bíblia diz que aquele que sai a semear dessa maneira voltará com júbilo. Deus fará cumprir esta promessa. O Salmo 127 ainda nos diz: se o Senhor não edificar a casa, diz ele, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos amados ele o dá, enquanto dormem. Vemos aqui este salmo, esta referência da parte de Deus que nos faz um desafio para nós analisarmos a nossa vida, a forma como nós construímos a nossa vida, a forma como nós nos envolvemos nas tarefas que temos para realizar. A pergunta que este salmo nos deixa é: está você a edificar em vão ou você está a trabalhar percebendo que Deus está a abençoar aquilo que você faz? O texto bíblico nos diz que é inútil nós nos levantarmos de madrugada, deitar tarde, trabalhar de sol a sol, fazer imensas coisas onde Deus não está a trabalhar. A pergunta é: você tem trabalhado em vão ou tem trabalhado consciente daquilo que Deus quer para a sua vida? Como eu já disse, este não é um salmo que promova a preguiça, não é isso. Não está a dizer que vamos ficar a dormir porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Não é essa a perspectiva aqui. A perspectiva é perceber aonde Deus está a edificar e nós nos envolvermos no trabalho de Deus e não tanto fazermos as coisas simplesmente por fazer. É possível que este salmo tenha sido escrito por Salomão ou por Davi. E é provável que ao escreverem este salmo, eles tenham a percepção quando Davi tentou construir a casa, o templo em Israel. E que o profeta Natan disse: não serás tu, Davi, que vais construir o templo ao Senhor, mas será teu filho. É possível que tenha tido esta percepção quando o salmista escreve este salmo, que seria inútil se Davi tentasse fazer até uma obra interessante, uma obra que pareça interessante, parece agradável, mas seria inútil se não fosse Deus a edificar. Mas este salmo ainda prossegue e ele diz no verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado enquanto pleitear com os seus inimigos à porta. Vemos aqui a importância da família e como Deus mostra que é importante a relação entre o pai e a mãe, a relação com os filhos. É sem dúvida algo extremamente belo, que Deus preserva, que Deus cuida, que Deus se importa. Então, mantenha a sua relação, desenvolva o seu relacionamento conjugal, pois Deus está atento à sua família. E no próximo programa certamente nós iremos ainda ver melhor aquilo que Deus tem para a sua vida familiar e como Deus quer abençoar a sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.